E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez mais uma das nossas reviews de mangás que já foram publicados aqui no Brasil. E hoje com o mangá Defense Devil, galera. Então bora lá que esse mangá aqui é show de bola. Eu quero muito falar pra vocês qual é a minha opinião sobre ele. Quem sabe, né, você aí pode correr atrás dessa obra fantástica. Então galera, bora lá, sempre em vídeo de review, a gente passa um resumo da obra sem dar muitos spoilers. E com o Defense Devil não vai ser diferente. Então, vamos lá, do que se trata essa história? A começar é uma história shounen, né galera? Mas você deve falar, deve ser porradaria, coisa... Não, o legal do Defense Devil é que ele é um shounen que foge bastante dos padrões comuns. E vocês vão entender o porquê. O nosso protagonista é o Kukabara, que é esse que está aqui na capa. Ele é um demônio, mas ele é um demônio diferente do que a gente está acostumado a ver. Por quê? Ele é um demônio bonzinho, galera. Ele não quer fazer mal pra ninguém. E justamente por causa disso, os outros demônios, inclusive a sua própria família, expulsa ele do Makai, que seria o que a gente chamaria de inferno, né? Ou, pra deixar mais amenizado, mundo dos demônios. E ele fica então no Event Horizon. Esse Event Horizon seria aqui o nosso plano, né? A Terra. Seria onde vivem os humanos. O Kukabara, ele fica acompanhado do seu parceiro, que também é um demônio, chamado Butler. E ele defende as almas. Mas como assim, Joey? Defende almas? É assim, pessoal. Quando uma alma vai para o inferno, o demônio responsável pelo pecado que aquela pessoa cometeu, ele ganha a Dark Matter dessa pessoa. A Dark Matter seria a energia que os demônios utilizam para ficar mais fortes. Só que o que acontece? Tem alguns demônios que eles gostam de trapacear. Então eles simulam alguma coisa para um humano cometer. E esse humano ser morto e ir para o mundo dos demônios, para o inferno onde ele fica responsável. Sendo assim, ele ganha a Dark Matter daquele ser humano morto. E o Kukabara, ele quer defender essas almas. Então ele é um juiz de almas. Ele defende a pessoa para que ela não vá para o inferno injustamente. Mas aí vocês devem pensar, nossa, o trabalho dele então é muito fácil, né, Joey? Não, galera, por quê? A gente está se tratando de demônios. Então os demônios eles vão fazer de uma forma com que fique quase impossível de comprovar que aquele ser humano é inocente. Só que o Kukabara, com toda a sua destreza e a ajuda do Butler, ele vai tentar provar que aquele ser humano é inocente. Caramba, Joey, o mangá completo aqui em 10 volumes, ele vai ficar só mostrando isso? É um mangá o quê? Judicial? É um mangá que fica mostrando casos de justiça? Jurado? Não, galera. O mangá não fica só nisso. No decorrer da história, a história vai se aprofundando, a gente vai conhecendo outros personagens, entendendo a razão pelo Kukabara ter sido expulso do Makai e também ele querendo voltar para resolver tudo. Então eu vou parar aqui a minha review e se você ficou curioso para saber do que se trata, continua lendo o mangá. Sobre então o que eu achei da obra, galera. Acho que eu já vou começar por falar dos traços, que foi justamente o que me chamou a atenção. Galera, os traços desse mangá são magníficos, são muito bonitos. Inclusive, ele foi lançado justamente em uma época em que eu não podia comprar muitos mangás. Eu tinha que ser bem restrito ao número de mangás que eu podia comprar por mês. Só que quando eu cheguei na banca e eu vi essa capa, mano, eu fiquei assim, eu preciso ter esse mangá na minha coleção. Então eu fui e comprei. Comecei a ler, arte incrível, vocês devem estar vendo aí no detalhe do vídeo. O traço do autor me lembra muito os traços do Takeshi Obata de Death Note. É um traço que, por mais que seja um mangá shonen, ele consegue fazer um traço bem mais realista e que passa bem mais veracidade com aquilo que ele fala. Uma outra coisa que eu gostei no mangá é que o Kukabara, ele foge totalmente dos padrões de um personagem de shounen convencional. Geralmente o personagem ele começa bem fraquinho, aí ele vai querendo ficar mais forte para ele derrotar o vilão final, não é bem assim? No Defense Devil é totalmente diferente. O Kukabara, ele já é forte. Só que quando ele é expulso do Makai, eles retiram todo o poder
dele. Então ele começa a história fraquinho. Só que com a Dark Matter, né, que ele cobra isso das almas pra ele poder defender elas e elas não irem pro inferno. Ele cobra essa Dark Matter. E quando ele recupera então o poder dele, ele já fica foda. Então ele não é aquilo que vai crescendo a história e vai ficando mais forte. Não, pelo contrário, ele já começa forte pra caramba. Outra coisa que eu gostei na história são os outros personagens. O autor, né, os autores, na verdade, que é um roteirista e um desenhista, eles dão muito espaço para os outros personagens aparecerem. Então depois a gente vai ver que aparece a Ana Maria, que é essa personagem aqui da capa, ela também aparece muito na história, ela é uma das protagonistas. A gente tem um outro demônio que também aparece, que ele começa meio malvado, mas depois que ele conhece uma certa personagem, ele vai ficando com o coração mais mole. Então cada personagem tem uma história e os autores, eles trabalham bastante a história desses personagens, então você conhece mais profundamente cada um deles. As cenas de batalha são muito bem desenhadas, não é igual aqueles mangás que você fica lendo as cenas e tentando entender o que o personagem fez. Meu, é igual eu falo, os traços desse mangá é o ponto mais forte dele. Muito bem desenhado. As capas também sempre chamam a atenção, elas são coloridas. Por mais que seja um mangá mais darkness, né, fala de demônio, é um tom mais sombrio, as capas elas são sempre coloridas, então acaba chamando mesmo a sua atenção e quando você lê, você se impressiona com o tipo de história que está acontecendo no mangá. Também o bacana, né, dessa história é que justamente os autores dela são autores coreanos, então eles não são japoneses como a gente está acostumado. Isso prova que também mangakas coreanos têm a sua vez no mercado e quem sabe fica aí um incentivo para mangakas de outros países, inclusive os do Brasil, continuarem se esforçando, que os seus trabalhos podem sim ser reconhecidos em uma revista grande, quem sabe aí ter uma obra publicada. A única crítica, eu diria assim, crítica que eu tenho ao mangá é que chega um ponto da história, mais precisamente no final, em que ela fica corrida demais. E a quem tá lendo, parece que os autores queriam colocar mais coisas, mas eles tiveram que fazer um final apressado. Eu não sei se foi isso que aconteceu, é a impressão que eu tive quando eu li. Então eu acho que o final, por mais que ele seja um final bom, ficou algumas coisas que ainda o autor poderia ter acrescentado a mais e alongado um pouco mais a história. Eu não sei como que ficou a situação na época em que o mangá foi publicado, mas eu achei o final um pouco apressado. Mas isso não desmerece a obra, é uma excelente obra. Pra você que gosta assim de mangás ao estilo AO no Exorcist, que ele puxa mais pra esse lado de demônios, né, luta de humanos contra demônios, você vai adorar, porque o cenário ele justamente parece bastante com o do AO no Exorcist. Como eu disse, o mangá é fechado em 10 volumes, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Sobre o preço dele, ele teve uma alteração de preço. Ele começou a publicação sendo R$ 11,90, que pra época é muito barato o mangá, e ele terminou R$ 12,90. Então entre dessas 10 edições teve um aumento aí de R$1. E da qualidade do mangá, pessoal, a qualidade do mangá é bem simples, mas é um mangá caprichado. Ele tem folha de papel jornal, só que ó, vocês podem ver que os meus, ele fica guardado já há muito tempo. E as páginas ainda não estão amarelas, então dá pra ver que mesmo sendo um jornal, é um jornal que tem qualidade. E também o bacana é que, já pra época, isso não era tão comum nos mangás, de ter as contracapas coloridas. Então isso que também foi o bacana no Defense Devil quando ele foi lançado. Então galera, essa foi a minha opinião sobre o mangá Defense Devil. Eu espero que vocês tenham gostado e ter feito assim você tirar suas dúvidas sobre esse mangá e ver se você vai comprar ou não. Pelo que eu dei uma pesquisada, os primeiros volumes desse mangá são mais difíceis de achar. Então em alguns lugares você acha pelo preço da capa, em outros lugares você acha pelo outro preço mais elevado. Mas dá uma pesquisada se você se interessou, é um mangá que super vale a pena, é uma leitura bem rápida, é uma leitura bem legal, bem gostosa, e isso que torna assim um mangá bom. Eu gostei e eu tenho certeza de que se você ler, você também vai gostar. Então galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal dos nossos parceiros que estão todos na descrição do vídeo, Aliança Otaku, Kelvin do Falando de Mangás e o Otaku Nato. E aí nos vemos na próxima, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e se inscreva no lado, deixe um comentário. Tchau!